Oi! Mais um Mulheres que Fazem e Não Pipocam. Hoje com Maiara Zanlucchi. Minha grande amiga aqui, ceramista, designer, independente, mulher da terceira época mundial. Beleza? E aí, Maiara, tudo bom? Tudo bem, Dom. Um prazer estar aqui hoje. Te agradeço pelo convite. Imagina, aqui você vai ganhar muito dinheiro, nós vamos ganhar muita comissão, fica tranquilo. Você é um amigo querido, um excelente profissional, admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado. E você como pessoa, você sabe disso. Eu sei. E aqui é o seguinte, o meu objetivo é a despersonificação. Aqui é a pipoca geométrica, não tem que ser Dom, não tem que ser Fernando, não tem que ser Maiara, não tem que ser ninguém. Conta pra gente, como é que foi que você começou a se descobrir designer e eventualmente, ou consequentemente, ceramista? Bom, Que pra mim, eu sou de uma época que ceramista era o cara que ia colocar azulejo na casa da minha mãe. Exatamente. Que Deus já tem aqui, já estamos aqui, né? Dona Tereza, primeiro ano ser a senhora aqui. Bom, ser designer para mim foi uma descoberta, né? Eu comecei Eu lembro que eu estava na escola e eu sempre tive um desejo de ir para a área de decoração. Então, eu alimentava isso na adolescência, que eu queria ser decoradora, que eu queria mexer com arte. Eu sempre fui muito ligada nessas áreas. Então, na escola, eu tinha um talento específico, habilidade específica para a área de literatura, para a área de artes. Eu era sempre a melhor aluna em artes, eu sempre gostava de fazer mexer com a mão, fazer peças artesanais. E nisso eu fui me descobrindo como eu posso dizer, uma artista amadora, né? Então, quando eu era criança, eu sempre desenhava bastante, fazia peças moldadas, fazia bastante escultura. E até então era só um hobby de criança, né? E depois eu fiquei pensando, eu acho que eu vou ser arquiteta. Eu vou começar a estudar para fazer arquitetura, porque tem tudo a ver. Meu avô queria muito também que eu fosse arquiteta, porque era um sonho dele. E eu fiquei com arquitetura na cabeça. Por quê? Com arquitetura eu conseguiria fazer design de interiores, que era a minha praia, né? Mexer com decoração. Sempre foi o meu foco, decoração. E aí eu fiquei com isso na cabeça, E aí depois no terceiro colegial que eu comecei a me interessar pelo design, que eu vi que era uma vertente mais ampla de criação de coisas, né? E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre design e me interessar mais em design. E eu falei assim, não, vou mudar o curso. Eu não quero mais ser arquiteta, não quero ficar só destinada a essa parte de construção, de obra, e também não só ao designer de interiores, mas eu quero poder criar as coisas. Lidar com pedreiro, marceneiro, deve ser muito complicado, né? Os ególatras, eu estava pensando em que eu poderia criar, assinar o meu nome, ser uma criadora de coisas, né? Entendi. E aí eu falei, nossa, design tem tudo a ver, né? E aí eu comecei a estudar design, eu entrei na faculdade em 2017, né? Me formei em 2019, 20. E eu sempre fiquei nessa questão mais do design de produto do que gráfico. Eu sou formada na área gráfica e de produto, mas eu sempre fui para a área de produto, onde eu me imaginava moldando coisas, criando objetos e inserindo isso na decoração, porque eu sempre quis ter um ateliê, mas eu nunca soube qual seria a funcionalidade exata desse ateliê. Eu não queria que fosse só um ateliê decorativo, eu queria me descobrir como uma criadora de peças específicas, mas até então eu não sabia para onde eu ia. Tanto que eu terminei a faculdade, comecei a fazer curso de decoração de interiores, comecei a me especializar nessa área, e aí entrou a pandemia. E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, né? E agora? Tudo fechado, nenhuma empresa mais contratando. Eu comecei a entrar, de certa forma, num desespero, né? Todo mundo se desesperou, né? Eu andei de moto aqui dentro da fábrica várias vezes também. Eu passeei bastante aqui nessas bancadas. Foi um momento caótico demais. E nesse momento caótico, na época meu ex-sogro, ele fazia cerâmica por hobby. Ele fazia, na verdade, há anos e anos atrás. E ele tinha na casa dele todas as massas, as matérias-primas, as ferramentas todas paradas. E ele falou assim para mim, Maiara, por que você não mexe com cerâmica? Mexe com argila, tem tudo a ver com o seu curso, tem tudo a ver
com você, você é tão artística, eu tenho certeza que você vai gostar. E na faculdade eu tinha tido introdução, mas não tinha sido algo que me aprofundou prendeu, demais. assim, aprofundou. Na verdade, eu nem gostei muito. E eu falei assim, nossa, eu não gosto muito, mas tá bom, vou tentar. Não tô fazendo nada, a gente tá enclausurado em casa, não tenho o que fazer. E eu comecei a mexer, ele tinha absolutamente tudo lá. Ele tinha um torno elétrico para eu brincar, para eu manusear, enfim. E eu peguei naquilo, meu primeiro contato, eu comecei a mexer, eu já desenvolvi uma peça e eu falei, poxa vida, eu acho que era isso que estava faltando dentro de mim. E aí, na época, eu falei assim, pro meu namorado na época, né, eu falei assim, olha, o que você acha isso? Será que eu tô... Divagando? Divagando, o que será que está acontecendo? Será que eu estou aqui muito animada? Ele fosse, não, você realmente tem talento, investe nisso. E ele me deu um super apoio também. Eu falei assim, quer saber? Vou investir. Comecei a pegar as coisas, comecei a mexer e eu comecei a conciliar o design junto com a cerâmica. Aí eu fui começar a estudar, eu comecei a fazer curso, fui me profissionalizar, fui fazer aula e falei, caramba, eu me encontrei, né? E aí eu entendi que o meu ateliê poderia ser um ateliê de peças de cerâmica, de peças que eu ia criar e traduzir, né, os meus sentimentos através do meu trabalho. Que coisa bonita, hein? Eu não saberia falar uma frase mais impactante. E é assim que eu vejo. É Que uma bom. tradução do que eu sou na realização do meu trabalho. E você já me procurou uma vez, né, para a gente tentar desenvolver um torno com pedaleira, né, como máquina de costura da vovozinha, né? Eu tinha uma ideia. E nós vamos fazer ainda, hein? Fazer, né, Dom? Não só isso, luminária também, né? É. Lembra que a gente tinha esses projetos? Mas eu queria um torno mais rústico, como era feito antigamente, né? Você, Aquela a roda pessoa do oleiro. controlava. Isso, era a roda do oleiro que chama. Roda do oleiro. E a pessoa controla a velocidade, né, da rotação. Exatamente. No pé. No pé. Eu acho fantástico. E eu gosto muito também de trazer esses primórdios, assim, para a cerâmica, né? Porque, querendo ou não, a cerâmica, ela não pode perder essa essência, né? Por mais que a gente... Senão ela vai ficar mecanizada, né? Exato. E o que eu sempre lutei, eu acho que pela MZ e para a Maiara Zanluc, é não industrializar. Tá. E o que é MZ, que as pessoas não sabem? O que quer dizer? A MZ é a inicial do meu nome, né? Maiara Zanluc. Nossa! Que legal! Uau! Então, depois você vai ter que colocar o seu caminho do seu Instagram na bio, né? Para a gente poder, junto, né, no sisteminha Ubuntu, nos alavancarmos, né? Sim. E eu acho que a gente devia também mostrar aqui, doravante, em outros vídeos, umas conjunturas, né, de peça de cerâmica com madeira, né? Com certeza, a gente pode... Com a árvore que eu tenho aqui embaixo, né? Várias peças, né? Como design mesmo, né? Criar um design dessa inserção da madeira junto com a cerâmica, que é um trabalho fantástico, né, Dom? A gente entrevistou a Mandinha aqui, né, que foi marceneira aqui na fábrica, e aí a gente fez vídeos com ela, né? Eu botei ela para cortar umas coisas, falei, meu, eu não vou rachar minhas unhas aqui, essa menina tá aqui, né, de buena. E no caso da Maiara, eu pedi para a Maiara que não saberia como, né, poder fazer alguma coisa de cerâmica aqui, embora tenha lá a cabine de pintura, tem um espaço mais adequado a essas coisas mais molhadas e tudo, mas ela vai fornecer para a gente um material, né, do trabalho dela, do trabalhando dela, do fazendo dela, para a gente inserir nesse contexto. Com certeza. É isso? Produzir, né, para a gente produzir alguma coisa que no vídeo também a gente cria uma peça conjunta, né? E aí a gente pode fazer realmente. Porque nas peças que a gente faz, vai muito da nossa alma, né? Seja qual for. Né? Eu acho que tem mecânico que conserta carburador, nem vou entrar em nomes aqui, mas já conheci pessoas aqui que era tipo doutor carburador, não sei o quê, e as pessoas não conseguem entender que a pessoa vive aquilo. Né? E quando você vive uma ação que você faz, é como você doar um casaco sem ter que publicar no Facebook, né? No Facebook estou meio atrasado, né? Instagram agora, né?
E o prazer pelo labor, né, por trabalhar, porque assim, a gente vai passar o resto da vida trabalhando, cara. Né? Já teve uma pessoa mais experiente que eu que me ensinou que eu ia passar 1/3 da minha existência dormindo. Não ia ser nem vendo Netflix, nem fazendo amor, nem doente numa cama do hospital. Eu ia estar dormindo. Então eu precisava ter, se era 1/3 da minha existência, eu precisava ter o melhor colchão do mundo. Né? Outro terço a gente vai passar trabalhando, criando, fazendo, né? E eu não vou falar que são bem afortunados, porque senão a gente acaba excluindo uma gama das pessoas, mas assim, é uma felicidade você conseguir encontrar isso, né? Sem dúvida. Né? É uma loteria, né? Você joga lá na loteria, na Sena, sei lá, é uma probabilidade ínfima de você ganhar um bilhete, né? E ficar rica. Com certeza. Né? Então você tá com esse tipo de sinergia com a tua atividade, é uma loteria, né? É, porque é muito além do valor, né, que se recebe. Essa é a questão. Quando você se encontra, eu acho que na sua profissão, quando você tem um hobby paralelo ou algo que você tem muita paixão e dedicação naquilo, independente de quais serão os resultados, se serão a longo ou a curto prazo, você sabe que você está no caminho. Você sabe que aquilo te motiva, é o seu combustível, né, de continuar. E é isso que eu sinto pela MZ. Quando eu entendi isso, que independente do tempo que fosse levar para essa questão de tamanho da empresa, do crescimento, da divulgação, de como eu vou ser daqui 5 anos, que a gente tem esse trabalho, né, de metas a longo prazo, que a gente precisa estar sempre se reestruturando, se atualizando o tempo todo, né? Eu sempre tive a certeza no meu coração que esse era o meu caminho. Que por mais que eu passasse por uma tempestade, por um momento difícil, porque você também sabe disso, você é um super empreendedor, né, tem uma história incrível, fantástica de vida que eu admiro muito, muito, você sabe disso. A gente tem os altos e baixos, né? E tem muitas pessoas também que estão sempre ali esperando os nossos baixos, né? Para segurar a gente lá embaixo. Mas eu acho que quando a gente tem esse amor verdadeiro pelo que a gente faz, a gente sobe. Você pode estar no fundo do poço, mas você consegue escalar. É o que a gente viu agora com essa história da enchente, né? Que, assim, tem pessoas que elas têm propósito, né? Você sabe dessa palavra, é muito significativa. E tem pessoas que têm um propósito imediato, né? Sim. Então, quando você tem um determinado propósito, ele não sai de você, e você continua, e você exercita esse propósito em várias searas, entendeu? Com certeza. Né? Na festa da padroeira da sua cidade, né? Na comemoração do seu time, não sei o que, ou também uma eventual, né, cataclismo, é uma desgraça, e você não precisa justificar, né? Porque o propósito é uma coisa que vem de dentro para fora, né? É inerente, né? É inerente, né? Agora umas perguntinhas. Então, o que eventualmente eu posso receber de você como sua arte? O que você faz? Você faz pratinho, faz pires, faz coisinha para sushi? Me explica. Urna para cinza? Não sei. Urna para cinza eu nunca fiz, mas pratinhos com certeza. A MZ é dividida em criação de peças utilitárias e decorativas, né? Utilitárias são todas as linhas de louça, são pratos, canecas, xícaras com pires, travessas, tudo que a gente usa para o dia a dia de louças. E as peças decorativas, eu trabalho muito com vaso, faço vasos decorativos, tanto para flores com água, flores desidratada. Tem vasos também sem flores, tem linha para lavabos com bandejas, porta-difusores, também porta-velas também. Jesus, é tudo isso? Tem uma gama de produções. Ô, velho da van, você tá ferrado aqui. E todo feito artesanalmente, né? Eu faço tudo à mão, eu não uso auxílio do torno elétrico, eu só uso o torno manual para manusear as peças. Então eu faço toda essa criação, eu mesma. É tudo autêntico, Maiara Zanluc. Maiara Zanluc. E quis Deus, né, que o fornecedor de carimbo seu, né, é meu parceiro e veio fazer verdade. O carimbo aqui na minha máquina. Eu tô vendo MZ Cerâmica, eu falei, gente,
como tem ceramista nessa cidade, né? Por que não contratam a Maiara, né? E era você, né? Era eu por trás. Então é isso. Eu achei muito bacana. Eu gostaria realmente aqui de enxertar, né, nesse conteúdo você fazendo a massa, né? Não sei se esse é o nome certo, né? E porque minha mulher está fazendo curso de cerâmica, você sabe de quem eu estou falando, mas ela é uma diva novata, né? Nesse mundo, e eu acho que você já deu umas dicas para ela, ou vai dar, né? E eu gostei. Então quer dizer que você faz? Faço, não pipoca. Não pipoca? Então, pessoal, a gente está dando sequência aqui ao Mulheres que Fazem e Não Pipocam com a Maiara. Não estamos no mesmo dia do início da filmagem, porque agora a gente tinha pego ela de surpresa, de sopetão, né? Ela tinha vindo na fábrica convidada para almoçar e acabou trocando para fazer reunião e acabou tendo que fazer o vídeo também. Então ela voltou para mostrar para a gente o ofício dela e o expertise, ok? Dando sequência. Bom, gente, o que eu trouxe aqui um pouquinho para vocês? Eu trouxe algumas peças de cerâmica que eu produzo, são cerâmicas de alta temperatura, né? Eu trabalho com geralmente 3 tipos de argila, massa cerâmica, que é essa que a gente vê que tem pintinhas embaixo, que é a massa tabaco. Eu trabalho com a Bianca também, que eu não trouxe aqui, essa aqui também é tabaco. Essa aqui é a Bianca, que é uma massa mais clara. E estou trabalhando também com a massa terracota, que é aquela massa vermelha, cor de barro, que geralmente a gente vê de vasos de barro, né? E potinhos de barro. Qual é a diferença dessa argila que a gente produz peças de cerâmica e a argila que a gente vê convencional em floricultura, argilas que a gente compra em papelaria também para fazer trabalhos escolares? Essa massa cerâmica que eu trabalho é uma cerâmica de alta temperatura, que ela é própria, né, para a gente fazer peças utilitárias, peças que a gente tem contato no dia a dia, como pratos, xícaras, canecas, jarras, enfim. Por que ela precisa ser de alta temperatura? Para fechar a porosidade da argila. Diferente, né, das peças que a gente vê de barro, tipo o filtro de barro, que ele é muito mais poroso porque ele precisa dessa porosidade para ter a função dele própria, né? Agora, se a gente usar uma argila de baixa temperatura e porosa numa xícara, obviamente ela vai vazar, vai juntar fungos, então por isso a gente tem essa diferença. Quando a gente vê o trabalho manual com barro, com argila, tem muitas pessoas que acham que é algo que é inacessível, mas não é. Fazer peças de cerâmica, a gente pode fazer em casa com materiais simples, você não precisa de um torno manual. Ele é claro que é um auxiliador, né, no trabalho. Ferramentas, a gente pode usar o que a gente tem na cozinha. A gente pode usar uma faca, a gente pode usar uma espátula, usar uma colher de madeira. Essa espátula eu uso muito, por exemplo, para trabalho. Vocês vão ver quando eu estiver fazendo a peça que eu vou modelar aqui para vocês. A gente tem uma agulha também, mas ela pode ser substituída por a ponta de um garfo, por qualquer coisa que a gente fura as bolhas das peças. Tem inúmeras peças que a gente pode usar. Um potinho, pode ser qualquer bowl, qualquer potinho que a gente tem na cozinha. E a gente vai modificando, né, o uso das nossas ferramentas, a gente vai se adaptando conforme as nossas necessidades. Mas qual é a questão? Quando eu vou fazer uma peça de cerâmica em casa, eu quero fazer xícaras, canecas e pratos para minha casa. É super possível, a gente precisa, né? Por exemplo, eu uso muito essa madeira. Para que serve essa madeira? A gente precisa de superfícies porosas para sovar a massa, por exemplo. Pode ser um tecinho de linho, um tecido de sarja. E assim a gente vai modelando as peças, mas eu não consigo fazer a argila depois que ela seca, que ela vai para um ponto que a gente chama ponto de couro, que é um ponto que a gente faz os acabamentos da peça, e depois ela vai para o ponto de osso, que é o último ponto de secagem dela. Depois desse ponto, quando ela seca, a gente não consegue utilizar ela ainda. Para ela virar cerâmica, ela precisa ir para queima de alta temperatura. E é aí que entra essa questão da gente não conseguir fazer a cerâmica totalmente em casa. Por quê? A gente precisa desse auxílio do forno. A gente não consegue queimar num forno convencional de cozinha, porque ele não atinge a alta temperatura. Essas massas
que eu uso, elas são para queimas de 1240 graus. Então a gente precisa de um forno industrial, né? Um forno elétrico que atinja essa temperatura, que vai fazer toda a sinterização da massa, da argila, até virar uma massa cerâmica resistente, né? Fechada, né? Fechada eu digo sem porosidade, para que possa ser utilizada no nosso dia a dia, como uma peça utilitária. Mas isso não me impede de produzir peças em casa e encontrar, né, locais de queima na minha cidade, onde eu possa levar as peças para queimar. E assim a gente tem essa infinidade de opções de produzir peças, né? A gente só precisa lembrar sempre dessa necessidade final, que as peças, para elas ficarem prontas, para elas serem utilizadas, elas precisam da queima. Eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo de como produzir um vasinho simples, e a gente sempre começa pela sova. A sova, ela é um processo onde a gente precisa sovar a massa de argila, né, a massa cerâmica, para que não fiquem bolhas. É muito parecido com a sova de pão, mas ela se difere porque quando a gente está sovando massa, né, de pão, massa para fazer alguma massa alimentícia, a gente deixa ar. E com argila a gente não pode deixar ar, porque se ficar ar, a peça ela quebra no final, ela trinca na queima. Então a gente tem que fazer uma sova específica, que eu vou mostrar para vocês aqui no passo a passo, para que ela fique totalmente sem bolha na construção da peça. Bom, essa sova, ela é muito específica, a gente chama ela de cara de macaco ou cabeça de boi, e eu vou mostrar para vocês o porquê. A gente sempre tem que empurrar a argila com os punhos aqui, com essa parte da mão, abrindo aqui para fora e puxando, voltando ela para dentro. A gente vai abrindo ela para fora e puxando ela para dentro. Isso esse processo a gente vai repetindo por várias e várias vezes. Eu faço geralmente umas 20 vezes, até ela perder todas as bolhas. Então, vou fazendo. Porque ela ficou parecendo cara de macaco. A gente fala que aqui parece os olhos e aqui parece a face, ou uma testa de boi também, enfim, tem vários nomes. A gente pega, põe pra frente, enrola. Dá umas batidinhas para sair qualquer bolha de ar que tenha. E a massa já tá sovada, pronta para ser utilizada. Fica sempre com uns buraquinhos aqui, a gente geralmente fecha com o dedo. Aqui não vai precisar porque eu vou furar em cima. Aqui a gente tem a massa já sovada em cima do torno, porque ele vai auxiliar a gente nesse processo agora, onde eu vou abrir a massa. Eu vou usar um pouquinho de água, sempre para umedecer a mão. É muito importante que a gente tenha um potinho de água, só para molhar um pouco o dedo, dar uma umidificada. Aqui, ó, eu vou pegar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser furar essa massa. Vou furando, porque eu vou abrindo ela internamente com a força do meu dedão. A massa ela já tá bem firme no torno. Para eu tirar ela aqui agora, só com linha. Tô abrindo a peça aqui, sempre com o auxílio do dedo e a mão aqui por fora, para ela não passar do diâmetro que eu quero, né? A gente tem que tomar cuidado também, sempre para não furar a massa. A gente tem que aprender a usar a nossa força aqui na hora de manusear.
batidinhas que a gente vai dando com a espátula, além dela ir moldando a peça, né, ela vai arredondando a peça, ela também vai firmando e dando estabilidade para as paredes da peça. Então, a parede vai ficando mais firme. Uma estrutura mais consolidada. Quando eu vou colocar minha logo, eu sempre corto o fundo, que é uma maneira da gente conseguir carimbar também. A gente vai tirar essa parte do fundo, porque é muito importante a gente observar como tá grosso, né, o fundo. Ele sempre fica mais grosso mesmo quando a gente faz essa técnica de abrir massa, que chama pinch-pot, né, que a gente fala que vai abrindo por beliscão, a gente vai apertando. É uma das técnicas que eu mais trabalho, que eu mais gosto de produzir peças. Só que é muito importante a gente entender que a peça, ela tem que estar com a mesma estruturação. Ela não pode estar com um fundo muito grosso e uma borda muito fina, porque senão na hora da queima, ela, até na secagem isso dificulta, né? Ela pode estourar, ela pode quebrar, porque ela fica desproporcional nas estruturas. Então a gente tira essa parte do fundo, vai ajeitando aqui. Esse pedaço de argila aqui que sobrou, que a gente tirou do fundo, eu vou dar uma sovadinha nele para fazer um novo tampo de fundo. O ideal seria que eu tivesse aqui com um rolo, aqueles rolos mesmo de cozinha, de madeira, que eu uso bastante, mas hoje eu esqueci de trazer o meu. E ele é excelente pra gente mexer com argila, porque ele é poroso, né? Então a gente consegue abrir bem. Esse palitinho, ele é pra furar, mas agora é uma ferramenta aqui que tá me auxiliando para abrir essa massa. Ó, vocês estão percebendo? Não sei se vocês conseguem ver, que tem uma bolha aqui na argila, ó. Bem aqui. A gente pega sempre a agulha e fura as bolhas, porque elas não podem ficar na peça. Esse fundo aqui ainda tá um pouco grosso. Vou abrir um pouquinho mais. Ó, tem outra bolinha aqui. Todas as bolinhas que vão aparecendo a gente vai furando. Toda vez que sobra um restinho de argila, a gente faz uma bolinha para ela se manter mais úmida por mais tempo. Mas que a gente vai usar logo em seguida, a gente nunca deixa ela em tirinha, por causa da secagem. Aqui eu carimbo a minha logo, tiro a peça e aí eu vou usar essa ferramenta aqui que a gente chama de riscador para fazer riscos, né, na peça. E aqui também, vamos fazer igual, porque a gente vai fazer uma costura na peça. A gente vai colar essa parte aqui. A gente usa uma mistura chamada barbotina, que a gente mistura a argila um pouquinho mais seca, junto com a água e forma uma colinha. Aqui eu não vou ter essa barbotina, mas o que a gente pode fazer para improvisar? A gente pega um pouquinho de água, molha aqui a parte onde vai ser colada, aquela outra pedaço de argila, já ficou bem coladinho. Aí a gente pega o tampo e coloca aqui embaixo. O tampo vem aqui por cima, a gente vai usando o auxílio do dedo até colar essa peça. E aí depois de novo com a espátula, a gente vai dando umas batidinhas para ela grudar bem e vai deixando aqui uniforme o fundo.
vez que a gente vai usar uma ferramenta, é muito importante que ela esteja úmida, quando ela não é de madeira. Essa daqui é de silicone, como vocês podem ver, uma parte de espátula, né? A ponta de uma espátula. E eu vou usar ela aqui, ó, para dar um acabamento na peça. Agora eu vou utilizar esse pedacinho de tecido, porque a gente vai tirar a peça daqui, vai virar ela. E eu vou usar esse tecido porque eu não quero mais que a minha peça, ela grude aqui no torno. Então, eu vou usar esse fundinho aqui, pra ela ficar bem equilibradinha aqui. Se vocês verem, ó, como ficou a costura por dentro, eu vou usar uma ferramenta para auxiliar aqui, ó, na hora de moldar ela por dentro também. A gente vai sempre empurrando aqui para deixar bem firme o fundo e bem coladinho. Depois que eu passei a ferramenta, eu vou alisando com o dedo aqui dentro também, para ficar bem lisinho a parte interna do vaso. Agora a gente vai começar a fazer a boca do vaso. Quero que esse vaso tenha um pescocinho aqui, uma boca. Então eu vou usando a espátula para auxiliar no fechamento dele. Eu quero fechar essa parte de cima. Aí vou pegando com o dedo também. Vou empurrando aqui pra cima, ó, fechando com o dedo, até reduzir bem o diâmetro dessa boca do vaso. Eu vou pegar mais um pedacinho de argila, vou misturar aqui, vou fazer um rolinho, uma cobrinha. Usar a tábua para auxiliar. Aqui eu vou usar de novo o riscador, que a gente vai colar essa cobrinha aqui pra gente fazer a boca do vaso. Umedeço um pouco. Aqui também a gente tem que sempre riscar, para o atrito colar a argila. A gente vai contornar aqui, ó. Sobrou um pedacinho, a gente corta e emenda as duas partes. Aqui a gente usa de novo a espátula como auxílio e uma ferramentinha aqui, ó, pra gente ir grudando esse rolinho que a gente colocou aqui em cima para fazer a boca do vaso. Eu vou querer aumentar ainda um pouco mais essa boca, aí eu repito o processo. Sempre quando a gente quer aumentar, a gente vai sempre colocando mais argila. Da mesma maneira, faz um rolinho, risca, umedece e costura. Aqui eu cheguei na altura que eu queria. E aí, vou dando acabamento só. Então, vou sempre usando uma ferramenta, posso usar o meu dedo também, que eu acredito muito e defendo isso aqui. As mãos, os dedos são as nossas melhores ferramentas. E a boca do vaso fica livre, né? A gente pode fazer qualquer forma, pode brincar, pode entortar pro lado. Como as minhas peças são sempre orgânicas, né? Eu trabalho com design orgânico, eu sempre gosto de deixar as peças com
uma fluidez nos acabamentos. Nunca deixo nada muito retinho, muito lisinho, sempre trabalhando esses movimentos. Bom, gente, então eu finalizei aqui o vasinho para vocês, fiz uma peça simples, né? Que vocês podem observar que dá para fazer em casa. A intenção foi essa, né? Fazer algo que vocês pudessem compreender todo o processo, que é algo simples de ser produzido e a gente consegue um resultado muito legal, apenas com paciência. E como vocês puderam ver também, a maioria das ferramentas, né, são simples, e o que eu mais usei para modelar essa peça foram os meus dedos e a minha mão. Gostou, Dom? Sensacional! Eu estava esperando o vídeo inteiro para falar essa palavra. É uma honra. Gente, o que eu vou falar? Eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo. Espetacular! Esperamos vocês no próximo Mulheres que Fazem Não Pipocam, que vai ser a Lucinha Quinalha, uma poliartista de Botucatu. Provavelmente vai falar mais do que eu, mais do que a Maiara, nós vamos ter que enxugar bem o vídeo. Tá bom, gente? Um abraço. Visitem a rede social da nossa querida amiga, que vai estar na bio. É bio que fala? Beleza. E o kit do bom youtuber. Por favor, inscrição, joinha, o que mais? Compartilhamento, comentário. Assista 2, 3, 4 vezes por noite, que vai fazer muito bem para sua alma. Tchau, gente. Até mais.